Bom dia a todos, obrigado pela presença e por prestigiar esse mês de Abril Verde. Meu nome é Ricardo Donner, sou CEO da Nexo. Eu vou introduzir rapidamente a apresentação que vai ser feita posteriormente por Débora, nossa gerente de Customer Success, e pelo Clayton, pré-venda, analista de pré-venda. Eu novamente agradeço a todos. Hoje nós temos um tema específico voltado para de que maneira o controle de inspeções que nós desenvolvemos pode apoiar a prevenção de acidentes. Antes de começar, e depois da apresentação institucional que foi feita agora há pouco via filme, eu queria mencionar um ponto super importante para quem não sabe. Nós tivemos temos a honra de estar formando parte de um grupo internacional agora, chama-se Vela Sustainability Technologies. Ela é uma empresa voltada para toda a questão de saúde e segurança, meio ambiente e ESG, Environment, Social Governance, e eu gostaria de mencionar esse ponto porque consideramos super importante e um prestígio para o software brasileiro. A primeira parte vai ser a apresentação institucional, depois vamos falar da campanha Abril Verde, depois vai ser feita uma apresentação do Nexo Mobile e, por último, tem um espaço para dúvidas. Tá? Bom, como comentei agora há pouco, formamos parte de um grupo de várias empresas em vários países do mundo. Isso é uma novidade a partir desse ano 2023. Muito nos orgulhece de termos sido escolhidos e procurados para formar parte desse grupo. O grupo agora atua em mais de 20 países, tem suporte em vários países do mundo, está localizado nesse mapa aqui, como vocês podem ver, praticamente nos 5 continentes. Tá? Nós formamos parte de 4 empresas especializadas agora em saúde, segurança e meio ambiente e ESG, a Site, a System, a Kemed e a Nexo, que agora forma parte do grupo. Isso nos dá um alcance global e é super importante mencionar esse ponto antes de começar a apresentação para mostrar basicamente a evolução da Nexo após 27 anos de atuação no mercado. Depois dessa apresentação introdutória minha, a Débora vai conduzir as apresentações junto com o Clayton. Novamente agradeço a presença de todo mundo, prestigiando o Abril Verde, que nós consideramos super importante para destacar a importância da prevenção, a importância da saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado. E, bom, você está com a palavra aí, eu vou parar de compartilhar aqui, Débora. Pode entrar, tá bom? Bom dia a todos. Obrigada, Ricardo, pela abertura, né, por prestigiar aqui o evento junto com a gente. Eu quero agradecer, né, a todos pela participação, pelas inscrições, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Débora Santos, eu sou gerente aqui de Customer Success da Nexo CS, e eu estou aqui junto com o Clayton, né, que cuida da parte de apresentação para nós, uma pessoa que já tem bastante experiência, para falar um pouquinho sobre como que a Nexo, né, apoia a campanha do Abril Verde, tá? Então, repassando um pouquinho a agenda, vou fazer uma breve apresentação institucional da Nexo, né? Vou falar um pouquinho do conceito do Abril Verde, para quem não conhece. Vou dar o espaço para o Clayton mostrar na prática o que eu falar, e a gente vai abrir no final o espaço para dúvidas, tá? Se durante o evento alguém quiser colocar alguma dúvida, a gente já pede que coloque no Q&A, tá? A gente já vai consolidar as dúvidas e no final a gente vai responder as dúvidas que forem abertas ao longo do nosso evento, tá? A gente reforça já de antemão que o evento está sendo gravado e isso vai estar disponibilizado, o evento, dentro do nosso canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita já e se inscreve para acompanhar os eventos que nós já fizemos e os próximos também. E a gente aproveita também para pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, né? E no nosso LinkedIn, que lá a gente publica também bastante comunicação, tá bom? Bom, começando um pouquinho aqui sobre a apresentação institucional da Nexo, né? A Nexo, ela já é uma empresa que está no mercado tem mais de 27 anos, né?
Hoje a gente tem 20% dos 100 maiores grupos empresariais do Brasil, né? Então, hoje já são os nossos clientes. Nós fizemos recentemente uma consulta, né, no Nexo, e percebemos que nós temos mais de 2,5 milhões de pessoas que são gerenciadas, nós temos mais de 100 contratos ativos e temos mais de 50 mil usuários que utilizam o Nexo, né? E só para reforçar, né, o que o Ricardo falou, então, recentemente nós fomos, né, adquiridos, então hoje a Nexo, né, faz parte da Constellation Software, né, é uma empresa hoje que está tendo um alcance global, e nós estamos ligados, né, na vertical de sustentabilidade, né, então nós estamos ligados à Vela Software, tá? Bom, falando um pouquinho de produto, né, hoje nós temos, né, as soluções que são integradas, então falando de produto eu tenho o Nexo HS, o Nexo Social, o Nexo GRO e o Nexo Mobile. Todas as nossas soluções, elas se adaptam a qualquer dispositivo, ou seja, eu posso mexer tanto no computador quanto no celular, e se eu precisar de uma mobilidade maior, a gente tem o mobile que é integrado com o Nexo, ou seja, o que é colocado dentro do mobile vai refletir isso dentro do sistema também, tá? E isso o Cleiton vai mostrar daqui a pouquinho na prática para que vocês conheçam o processo. Alguns dos nossos diferenciais. Então, o Nexo, ele tem uma ferramenta dentro da plataforma de dashboard. Essa ferramenta, ela possibilita que vocês façam o acompanhamento dos indicadores e a gestão em tempo real, praticamente, porque tudo que for lançado dentro do sistema, o gestor ele vai conseguir acompanhar. Cada cliente nosso, ele tem uma base separada, né? Então, a gente não mistura a base de dados dos nossos clientes. Isso é um diferencial. Do ponto de vista mais técnico, quem é de negócio às vezes não entende um pouquinho, mas do ponto de vista técnico isso é bem importante. Nós temos um alto nível, né, de possibilidade de configuração para que a gente possa personalizar para chegar o mais próximo da necessidade do cliente e do tipo de trabalho que o cliente realiza, né, em saúde e segurança do trabalho. Hoje, nós temos cerca de 48 módulos e esses módulos eles são totalmente integrados entre si. Ou seja, se eu sou uma gestora, eu posso cuidar de 3 áreas, né, por exemplo, e eu conseguir fazer essa gestão de SST tudo dentro do Nexo. Eu posso colocar inspeção, a parte de absenteísmo, a parte de NR7 e fazer toda a gestão através do Nexo. A nossa solução é uma solução cloud, ela é 100% web e mobile responsiva, e nós temos uma versão em inglês, português e espanhol também, né? Por isso que a gente tem falado até nesse alcance global. Aqui, falando um pouquinho da campanha do Abril Verde, eu sempre gosto de trazer um pouco de levantamentos estatísticos, né? Então, eu fiz uma pesquisa e eu identifiquei que nos últimos 10 anos, né, de 2012 a 2022, nós tivemos 25.492 trabalhadores que morreram em decorrência de acidentes de trabalho, né? Imagina quantas famílias aí que perderam seus entes queridos, né? Por uma questão de acidente de trabalho. Se a gente for avaliar em número de CAT, nós tivemos 6 milhões de CATs abertas, né? Então, é um número ainda muito alto. E o que é o Abril Verde, né? Quando a gente fala que a Nexo apoia Abril Verde, o que é, para quem não sabe? Ele é uma iniciativa que ele busca, né, conscientizar a população sobre o quê? Sobre a importância da segurança no trabalho. Então, se eu tenho uma segurança, se eu tenho uma prevenção, eu vou reduzir o número de acidentes e, consequentemente, o número de mortalidade também, tá? Esse movimento, ele surgiu com a forma, né, de lembrar e né, homenagear as vítimas de acidentes, de doenças e acidentes do trabalho, tá? Então, ele veio justamente para poder fazer uma homenagem, né? A gente traz aqui o texto de celebração, que foi da fonte que a gente buscou, mas ela acaba sendo uma homenagem a essas vítimas, tá? E qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo que a gente tem do Abril Verde?
é realmente sensibilizar tanto o trabalhador, né, começa com a própria pessoa na ponta que está trabalhando, os empresários, os sindicatos e os governos sobre as políticas e as práticas para que eu tenha um trabalho seguro e saudável, né? Ou seja, muitas doenças, muitos acidentes, eles podem ser evitados. Como? Se eu realizar práticas preventivas e práticas de segurança, tá? Então, esse é o objetivo do Abril Verde. Algumas das ações que são mais comuns, né? Se a gente fizer uma pesquisa, e depois vocês podem até compartilhar com a gente também, quais são as ações mais comuns, né, que as empresas utilizam para prevenir os acidentes? Então, a gente faz a entrega de EPI, a gente faz a gestão de ocorrência, e essa gestão de ocorrência, ela vem muito antes, né, do processo, às vezes, do acidente acontecer, né, que é a própria gestão do incidente, né, que é antes do acidente acontecer. A gestão da saúde ocupacional, quando a gente faz o controle das doenças que podem levar ao adoecimento do meu trabalhador, e a inspeção, né? A inspeção é uma prática que tem se tornado muito mais comum, é uma prática que está muito dentro da NR1, a própria NR1 ela fala da necessidade de fazer a inspeção, porque faz parte do nosso GRO, né? Então, é uma das práticas que as empresas têm adotado. Só que eu tenho algumas dificuldades para isso, né? Porque quando eu tenho um SESMIT e eu faço a gestão através de várias planilhas, a minha gestão ela é mais demorada, eu tenho mais dificuldade para realizar essa gestão, eu tenho, às vezes, mais de um sistema, né? Eu tenho empresas que têm mais de um sistema para trabalhar, várias unidades, e aí quando eu tenho várias unidades que trabalham de várias formas, as empresas elas têm a dificuldade de fazer uma prevenção e uma gestão em cima disso. Por quê? Porque está tudo muito pulverizado em cada lugar e de uma forma, não tem uma padronização, né? E eu tenho algo que é muito comum para a segurança do trabalho, que é a prancheta de checklist, né? Eles pegam os checklists, montam, vão até o posto de trabalho, fazem todas as avaliações, mas muitas vezes isso daí não é nem passado para um Excel ou para algum tipo de sistema para que faça um controle, né? Se eu não tenho um controle, eu não sei qual é o maior problema e eu não consigo entender, né? Como que eu vou trabalhar para minimizar os meus impactos para prevenir um acidente, tá? Esse que é o grande problema. E aí, como é que o Nexo pode ajudar isso? Então, para escolher, né, a gente tem vários módulos que a gente pode ajudar, mas a gente escolheu um módulo específico, que é um módulo de inspeção, porque além de ser algo que está dentro da NR1, que é uma obrigação que as empresas têm que ter, né, é uma ação que ele vai fiscalizar, né, se o que eu estou fazendo está conforme ou não está. Então, a gente escolheu esse módulo para mostrar como que a gente pode fazer esse processo de informatização, tá? Então, eu vou convidar o Cleiton agora para se juntar com a gente nesse evento e mostrar na prática como é que o Nexo pode ajudar no processo de inspeção para a gente fazer a prevenção da segurança do trabalho, né? Da segurança do trabalhador. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Débora, como vai? Bem. Maravilha, vamos lá, vamos tentar então, né, trazer um pouco da prática desse processo abordado aí pela Débora, né, na teoria, vamos tentar trazer isso aqui de uma maneira mais intuitiva aqui para vocês, tá? Então vamos lá, nesse momento vocês vão visualizar duas telas aqui, uma delas vai ser a tela da plataforma, né, Nexo, que é 100% web mobile responsiva, que a Débora acabou de comentar. E vocês também vão visualizar a parte do aplicativo, né? Então, o aplicativo ele é uma ferramenta que a gente vai demonstrar, realmente executando em campo e trazendo os resultados para a plataforma web aqui, já com as informações em nuvem, ok? Então, primeiro ponto, a gente parte de comentar sobre as questões técnicas do aplicativo. Então, como é que ele vai se comportar? Primeiramente, o aplicativo ele trabalha de maneira online ou offline. Então, quando de maneira online, as informações são descarregadas na plataforma web em tempo real. Quando offline, o aplicativo tem a propriedade de armazenamento da informação, ou seja, da aplicação dessa inspeção feita em campo,
E ele armazena isso diretamente no dispositivo. Quando é acessado o Wi-Fi ou uma rede móvel de internet, ele descarrega automaticamente as informações. Então, vamos pegar um exemplo, né, de uma inspeção criada aqui, para traduzir para vocês aqui o que ele vai ajudar vocês nesse controle, né, nesse processo aí de gerenciamento das inspeções e, claro, né, já gerando não conformidades automaticamente e também gerando plano de ação para acompanhamento dessas não conformidades encontradas em campo, perfeito? Primeiro ponto aqui que vale ressaltar, para cada tipo de inspeção eu posso personalizar, né, fundo de tela, tendo aí uma característica muito particular, muito personalizada em relação a cada organização. Vamos pegar como exemplo essa inspeção de ambiente. Esses campos que vocês estão vendo em tela são 100% personalizáveis, então são campos que você cria na plataforma web e utiliza o app para aplicação em campo. A data atual ele já traz automaticamente. Você tem aqui uma informação que vai ser utilizada posteriormente, nós vamos comentar sobre ela, né? Quantidade de horas de preparação para essa inspeção. Então, eu vou informar aqui que eu gastei 2 horas de preparação, né, para iniciar, por exemplo, esse processo de inspeção. Isso vai ser usado em um dos indicadores aqui do fechamento desse processo de inspeções. Segundo ponto é o horário de início, né? Esse horário de início, ele não contabiliza, obviamente, o tempo gasto previamente para a preparação. Então, vamos imaginar que eu iniciei essa inspeção às 9, por exemplo, às 9h50. E, obviamente, o sistema vai calcular o horário final, que também vai ser uma das variáveis aí para a contabilização desses indicadores, tá? O sistema é multiempresa, portanto, a aplicação de inspeções não apenas restringe as empresas internalizadas, ou seja, aquilo que está dentro da sua folha de pagamento, mas também toda empresa que presta serviço de alguma maneira dentro da tua estrutura. Ou seja, eu posso aplicar inspeções para empresas do grupo, ou posso aplicar inspeções para empresa também que me preste algum tipo de serviço, as terceirizadas que atuam dentro da sua planta. Okay? Posso definir campos obrigatórios, então essa tarja em vermelho que vocês observam aqui, foi porque esse campo de empresa executora foi definido como um campo obrigatório. Então, todo campo do aplicativo, nós podemos defini-lo como obrigatório ou um campo aí optativo, tá? Vou informar apenas os campos obrigatórios, que é a empresa executora e a empresa inspecionada, não necessariamente é a mesma. E essa inspeção criada é uma inspeção por funcionário. Portanto, no momento que eu crio uma inspeção, eu posso criar uma inspeção por máquina, posso criar uma inspeção por ambiente, por setor, por centro de custo, por posto de trabalho ou local. Então, a estrutura organizacional que você vai criar a inspeção já define de que maneira você vai aplicá-la. Nesse caso, por funcionário, portanto, escolhi aqui o colaborador Bruno para realizar esse processo de inspeção. Cada inspeção criada, ela também pode ser particionada em assuntos. Esses assuntos dizem respeito aos itens que vão compor essa inspeção. Nesse caso, eu tenho apenas um assunto. Eu poderia aplicar, por exemplo, parte de uma inspeção que diz respeito a um determinado assunto, determinada área de atuação. Eu não necessariamente preciso aplicar a inspeção como um todo. Nesse caso, tenho apenas um assunto. Para cada assunto, eu defino quais itens eu vou ter, ou seja, nesse exemplo, ele pergunta, o ambiente está refrigerado com temperatura entre 20 e 25 graus? Eu vou responder aqui aos itens que eu escolhi. E aqui eu coloquei como resposta objetiva a resposta sim ou não. Nesse caso, eu vou propositalmente colocar como não. Ou seja, eu encontrei aqui uma discrepância. Vamos imaginar que isso não é uma conformidade. É um item que eu encontrei irregular e que, neste momento, através do aplicativo, eu vou gerar uma não conformidade, uma discrepância de condição de ambiente. Poderia ser também, dependendo do item, obviamente, uma discrepância de comportamento humano. Eu posso subir evidência, né? Eu quero subir aqui uma evidência para comprovar esse processo. Eu posso fazer isso? Posso. Então, nesse momento, eu estou acessando aqui, ó, a câmera, né? Poderia subir uma imagem da minha galeria, do smartphone, espelhado em tela, e poderia acessar a minha câmera. Nesse momento, estou acessando a câmera aqui, vocês estão vendo o meu notebook, né? Então, propositalmente, eu vou subir aqui uma imagem para que vocês possam ver isso aí chegando na plataforma web daqui a pouco, tá?
É importante também que você observe que, além da resposta objetiva, eu também consigo colocar algo através de texto, algo que eu queira relatar, e que não será um item indicativo, não, isso não vai estratificar as informações através dos dashboards, mas isso vai constar, por exemplo, no relatório descritivo de forma analítica. Então, eu posso informar o que eu quiser em termos de observações referentes a esse cenário encontrado, e também, se houver algo que eu não possa esperar, a criação de um plano de ação com datas responsáveis e prazo, é uma situação imediata, eu gero naquele momento uma ação imediata. Essa ação imediata são aquelas questões que não podem esperar, né? Eu tenho que resolver naquele instante. E vou evoluindo, passando para o próximo item. Então, veja, um ambiente possui mobiliário adequado? Eu vou dizer que sim, e vou seguindo os itens. Eu posso ter múltiplas respostas, e a definição dessas respostas são totalmente personalizadas, né? Parametrizadas pelo responsável da área, tá? A partir desse momento, eu vou finalizar a inspeção. Ele vai permitir que eu revise essas respostas. Eu posso entrar aqui e alterar uma resposta já informada. Se estiver tudo ok, eu vou concluir. No momento que eu concluo, ele permite, né? Vou pegar nesse momento o dispositivo na mão e vou assinar em tela, ok? Eu posso assinar, fazer uma assinatura em tela, e ele vai salvar as informações e vai gerar um número para essa inspeção, número 231. Como eu estou de maneira online, significa que essa inspeção de número 231, ela automaticamente já chegou na plataforma web. Então, observe que aqui, ó, eu já recebi a informação em tempo real da inspeção de número 31. E consigo, nesse momento, imagine agora, eu já estou começando a estratificar as informações dos N executores que estão aplicando inspeções em campo de forma simultânea. Então, eu consigo aqui, agora, já começar a estratificar esses resultados. Eu consigo ver de maneira analítica e de maneira sintética, já consolidados esses dados. Então, observe, eu estou vendo aqui quem foi o funcionário inspecionado, o Bruno, que nós acabamos de aplicar a inspeção. Aliás, desculpa, quem foi o executor, né, dessa inspeção, quais foram, né, os funcionários que eu inspecionei, apenas um aqui, quais foram os itens dessa inspeção, lembrando que eu vou ter a resposta objetiva separada por assunto, para cada item, vou ter os dados de maneira descritiva, como as observações que eu mencionei, e também a ação imediata que foi determinada ali, ou seja, não posso esperar a criação de um plano de ação. Eu consigo, é claro, visualizar a imagem que eu subi na plataforma via app, e se eu tivesse criado, por exemplo, né, uma separação de itens analisados por funcionário, eu também teria aqui a relação de funcionários inerente a cada item, a cada resposta. Eu posso vincular perguntas e respostas a determinados colaboradores, ok? Ou terceirizados também. Posso startar aqui um acompanhamento, ou seja, o que é um acompanhamento? É você possibilitar aqui determinar ações com responsáveis, categorias, prioridade e, obviamente, ter um acompanhamento disso através de status. A ferramenta também permite que você tenha imagem para que saia no seu relatório de maneira geral para a inspeção. Aquela imagem que eu subi na plataforma foi uma imagem inerente a um determinado item específico, ou seja, ao ambiente que não estava refrigerado na temperatura adequada. Mas eu posso ter uma imagem também geral para o processo de inspeções, tá? Para compor o seu relatório. Como eu encontrei uma não conformidade, eu automaticamente apontei que aquela resposta negativa para a temperatura do ambiente era um item de não conformidade. Ou seja, quando eu observo esta resposta de não, né, para o item que o ambiente não está refrigerado na temperatura adequada, essa resposta de não, ela está associada a um grau de criticidade, que pode ter natureza gravíssima, grave, leve, né, de acordo com o que você parametrizou na ferramenta. Então, esta não conformidade já está compondo um dos indicadores também que vocês vão ver daqui a pouco aqui no fechamento dessa inspeção. Eu consigo já visualizar a própria não conformidade encontrada e gerada automaticamente pelo aplicativo. Ela já é vinculada, né? Ela cria um número automaticamente, ou seja, ela é número 28, baseado na inspeção de número 231, como vocês visualizam aqui, ó, no aplicativo. Então, a inspeção de número 231 gerou uma não conformidade de número 28,
E, obviamente, a partir daqui, eu posso subir evidências como anexo e posso estabelecer a causa raiz, ou seja, eu vou dar andamento a essa não conformidade, podendo subir evidência, claro, em qualquer tipo de extensão na plataforma. Levando em consideração que eu vou dar manutenção a essa não conformidade e vou determinar aqui, eu vou ter na plataforma todos os requisitos normativos internos da sua organização e normas gerais aplicáveis. Ou seja, eu posso associar aquela não conformidade a uma determinada normativa e, obviamente, determinar qual é o requisito que foi afetado naquela normativa. Isso vai compor, obviamente, indicadores de não conformidades baseado nas estruturas organizacionais associadas de acordo com o que você determinou no processo de inspeção. Então, aquela inspeção foi por funcionário. Aquele funcionário está em um posto de trabalho, tem um cargo, ele está dentro de um setor, de um centro de custo, de uma unidade, filial, empresa. Então, esses campos organizacionais permitirão que você estratifique posteriormente as não conformidades por ambiente de trabalho ou por qualquer outra estrutura organizacional. Naquele mesmo momento onde eu gerei a não conformidade, o sistema também gerou um plano de ação. Por quê? Eu preciso acompanhar isso. Então, não basta ter gerado uma não conformidade de número 28, ele também gerou um plano de ação de número 44. Esse plano de ação, veja, não foi eu que gerei, eu apenas dei o start dele, e observe que esse plano de ação de número 44, associado àquela mesma inspeção de número 31, que partiu de uma não conformidade, eu aqui começo a dar manutenção nesse plano de ação. Eu determino prazos, eu determino, por exemplo, a possibilidade de uma avaliação de eficácia, eu estabeleço recomendações específicas, posso subir também qualquer tipo de anexação documental, em qualquer tipo de extensão, e, é claro, determino quem vai ter acesso a esse plano de ação. Então, consigo restringir também o acesso a cada um desses processos que nós estamos mencionando, ok? Uma coisa aqui muito interessante, como é que eu vou, né? Como é que eu vou acompanhar tudo isso que eu estou fazendo? Veja, eu apliquei uma inspeção, gerei uma não conformidade e gerei um plano de ação. Como é que eu vou controlar isso? A Débora muito bem colocou, nós temos um BI interno na plataforma. Então, toda essa parte de dashboards, ela será gerenciada diretamente pela plataforma Nexo. Então, para quem tem controles paralelos em Excel, né, para quem faz estratificação de dados e vai gerar questões gráficas no Excel, num Power BI, isso não é necessário. Por quê? Nós temos as fontes de dados e todas essas informações eu posso moldar indicadores que eu queira com essas informações. Ou seja, num mero exemplo aqui, para efeito de demonstração, criamos aqui um indicador mostrando o total de inspeções aplicadas, as condições, né, que eu encontrei de irregularidade, de discrepância de ambiente ou de comportamento. Eu posso separar isso por mês, eu posso separar isso por setor de trabalho, eu posso mudar o tipo gráfico, eu posso definir de que maneira eu vou estabelecer filtros nesse indicador, se eu quero separar isso por dia da semana, né, por dia do mês, por semana, enfim, você define tudo o que você quer em termos de estratificação. A mesma coisa vai acontecer quando você precisar, por exemplo, estratificar os dados de plano de ação. Como é que você vai acompanhar, por exemplo, as ações que você analiticamente estava avaliando? Como é que eu vou acompanhar o status? Como é que eu vou acompanhar o que foi realizado? Quem tem pendência, por exemplo, eu tenho aqui um outro exemplo, né, de dashboard para mostrar para vocês, que é um dashboard de acompanhamento desses planos de ação. E aqui colocamos que tipo de informação para que você possa visualizar. Separamos aqui por responsável pela ação, separamos por status de evolução dessa ação, e aqui de maneira analítica, apontando aqui graficamente qual item está em atraso. Se eu quisesse, por exemplo, visualizar não todos, mas apenas aqueles que estão, que não foram iniciados e que estão em atraso. Eu não quero saber o que está concluso e o que está em andamento, ou seja, dentro do prazo. Eu posso modificar, eu posso definir cores, eu posso mudar qualquer tipo de informação. Então, esse tipo de modificação que a gente faz na plataforma, isso tudo permite que você defina os seus indicadores, que você defina quais são os dashboards que você gostaria de ter. Então, veja que o processo é extremamente amplo. Eu consigo definir
desde a de personalização de fundo de tela no processo de inspeção. Eu consigo definir a personalização, obviamente, de quais indicadores, né, eu quero estratificar. Faço acompanhamento dos planos de ação e faço acompanhamento das não conformidades. Lembrando que tudo isso é gerado automaticamente pela própria aplicação de uma inspeção via mobile app, né, que você baixa da loja de aplicativos. Lembrando, pessoal, nesse caso estou usando aí um smartphone Android. O Nexo Mobile está disponível, claro, tanto para Android como para iOS. Então, fica muito simples, né, de você usar o aplicativo, tendo ele aí uma comunicação em tempo real. E ainda quando não tem acesso à internet, isso que é muito interessante, é você possibilitar aí a aplicação desse processo de inspeção, sem qualquer sinal de internet. Poderia estar aqui, né, no modo avião, e eu conseguiria aplicar naturalmente qualquer tipo de inspeção, tá? Então, seria isso, basicamente, que nós teríamos para demonstrar hoje. Então, volto a palavra aí a Débora, e posteriormente responderemos aí, pessoal, as dúvidas, ok? Muito obrigada, Cleiton, pela sua explanação, pela sua apresentação. Eu acho que antes da gente abrir para as perguntas, eu entendo que o nosso Débora, público, vou pedir né? só para você se arrumar um pouquinho na câmera, que é meio estranho. Peraí, deixa eu soltar e abrir de novo. Agora sim, agora foi. Bom, então, antes de a gente abrir para as perguntas, eu queria convidar, né, todos vocês que estão assistindo, né, seja agora em tempo real conosco, ou seja quem for ver depois no YouTube, a fazer uma reflexão. Como é que vocês fazem hoje o processo de inspeção dentro da empresa de vocês? Vocês têm alguma gestão? Vocês conseguem ter uma transparência na parte de não conformidades? Porque um dos pontos que o Cleiton muito bem abordou é que os requisitos, né, em relação à não conformidade, né, o que vai ser travado de não conforme, ele já é parametrizado. Então, isso fica transparente, não tem nada que eu estou favorecendo ou desfavorecendo uma área ou uma pessoa específica, tá? Então, façam essa reflexão. O objetivo é trazer para vocês uma ferramenta para que vocês tenham uma facilidade e uma gestão. Imaginem que as pontas, né, vão fazer a inspeção e o gestor vai conseguir acompanhar praticamente em tempo real, né, o que está acontecendo dentro das suas plantas, seja ela múltiplas plantas ou não, tá? Bom, eu vou abrir aqui para as perguntas. Cleiton, quer completar com mais alguma coisa? Quero sim, Débora. Deixa eu só comentar um ponto aqui. Vou tomar aqui mais 2 minutos, tá? 2 a 3 minutos aqui no máximo, para mostrar uma coisa que eu acabei não comentando, mas acho que vale muito a pena, tá? Veja, a gente comentou que toda a parte de estratificação, ela pode ser feita de acordo com o que você personalizar, né? Isso desde o processo de inspeção, até mesmo em termos da coleta, né, desses dados aí. Então, é 100% personalizado. Mas eu quero mostrar que, a partir do momento que você aplica uma inspeção, naquele exato momento, você tem N pessoas aplicando aquilo em campo e você está na tua estação de trabalho. Então, como é que eu vejo isso, né? Como é que eu vejo as variáveis aqui se modificando? Como é que eu vejo os cálculos sendo realizados? Então, vamos pegar aquele exemplo daquela inspeção que eu acabei de executar. Veja, aquela inspeção que eu acabei de fazer, que quem executou foi o Bruno Pereira, tá? E que o funcionário inspecionado foi o Bruno Bertocchi aqui. Veja, no fechamento dessa inspeção, você já coleta dados aqui muito interessantes. Veja, dentro da quantidade de funcionários inspecionados, quantos funcionários eu inspecionei? Apenas um, né? Quantos agentes, veja, quantos executores estavam envolvidos nesse processo? Eu poderia ter 2, 10, 100 pessoas fazendo, ou mais, né? Fazendo isso simultaneamente. Eu só tinha aqui, naquele momento, obviamente, eu aqui, na figura do usuário Bruno aqui, como executor, então eu só tenho um agente executor. Ele calcula para você, obviamente, o tempo, né, a duração da inspeção. Então, quanto tempo eu demorei para fazer aquela inspeção, né? Obviamente, esse tempo não está sendo contabilizado com essa outra variável aqui, que é horas de preparação, né, para a realização dessa inspeção. Então, esse aqui é o tempo realmente para a aplicação isolada da inspeção. Ele também calcula aqui o total de horas gerais, obviamente, somadas as horas de preparação com a hora do processo da realização da inspeção.
E ele traz aqui o índice, né, de segurança praticado aqui. Esse índice de segurança praticado, ele é calculado, pessoal, por N variáveis aqui na plataforma. Só para vocês terem ideia, ele leva em consideração, tá? O número de empregados inspecionados, o número de executores que estão aplicando aquela inspeção, a duração dessa inspeção, ok? Ele leva em consideração as horas também de preparação, né, e de realização em conjunto. Ele leva em consideração as não conformidades que você obteve como resultado de classificação gravíssima, grave e leve, e ele calcula tudo isso, né, baseado em soma, subtração, multiplicação, expoente. Então, é um cálculo realmente um pouco complexo, e ele traz aí para você, obviamente, o índice, né, de segurança praticado, tá? A hora homem inspeção ele também calcula, né? Então ele traz para você isso baseado no total de empregados inspecionados, na duração da inspeção, obviamente sem o deslocamento, e é claro, o número a multiplicação também pelo número de executores, tá? Vai apontar aqui para você, não sei se vocês se recordam, nessa inspeção eu tive apenas uma não conformidade, está ela aqui, ó. E esta uma não conformidade, a resposta não, ela tem natureza grave, portanto, eu tive apenas uma não conformidade de criticidade grave, total está aqui à direita. E traz aqui para você um resumo, né? Quantidade de tópicos, eu só tinha um tópico, ou seja, um assunto. Eu não fiquei nada com pendência, ou seja, eu não tenho tópico ainda a inspecionar, porque, observe, se eu tenho 4 tópicos, apliquei apenas 2, eu vou ter um resultado aqui de 2 tópicos pendentes ainda, né, a inspecionar. Eu tinha 2 itens, ou seja, eu inspecionei 2 itens. Aliás, esses itens são os itens que eu realmente apliquei, mas eu deixei um em aberto, eu tinha um total de 3, portanto, ainda tem uma pendência de um item a inspecionar, tá? Dentre os 2 inspecionados, gerei apenas uma não conformidade. E trouxe aqui, nós chamamos de aderência. A aderência, na verdade, eles começa com 100 pontos, né? E há uma subtração de acordo com a gravidade do resultado da não conformidade. Isso tudo é personalizável, pessoal. Portanto, como eu só tive uma resposta negativa, ou seja, uma não conformidade, e que ela tinha um desconto de 10 pontos, obviamente eu tive um abatimento, né? Geral, ele saiu de 100 e foi para 90, e aquela discrepância de 10 pontos, ela foi de condição, ela não foi de comportamento, perfeito? Então, sempre você parte de 100 pontos, e há o abatimento tanto por situações de condição, de ambiente, como de comportamento, e ele subtrai, obviamente, do geral dos 100 pontos. E, para finalizar, é importante comentar aqui, né, que ele vai relacionar para você também os itens de não conformidade. Então, esse foi o item de não conformidade, esta foi a resposta, eu não preciso sair dali e entrar na aba de não conformidades para enxergar todo esse processo, ok? Então, só para mostrar que, à medida que eu aplico em tempo real, você já tem esse processo completo aí, de fechamento da inspeção, ok? Muito É bom. isso, Débora. Fica à vontade. Vamos lá, Cleiton. A primeira pergunta, e essa é uma pergunta que eu sempre escuto das pessoas, né? É em relação ao número de inspeções que podem ser criadas, né, dentro do mobile, né? A gente tem um número específico de inspeções? Muito boa pergunta, né, Débora? Não, na verdade, você, como organização, você pode criar quantas inspeções você quiser, né? Trouxemos aqui, obviamente, uma inspeção dedicada à segurança do trabalho, né? Por conta aí da nossa prevenção no Abril Verde. Mas observe também que esse processo do aplicativo, ou seja, a ferramenta de inspeções da Nexo, ela tem uma amplitude muito grande. Eu posso criar e aplicar inspeções para a área de meio ambiente, eu posso criar e aplicar inspeções para a área de qualidade, para a área de segurança do trabalho, para a área de medicina ocupacional ou assistencial. Ou seja, eu posso até aplicar processos de coleta de informações, ou seja, autopreenchimento. O próprio colaborador pode responder determinados questionários e você apenas coleta as informações, né? Fizemos, inclusive, isso, né, Débora, na última FISP, né? Foi um resultado muito interessante, onde nós aplicamos um questionário, para vocês terem uma ideia, é o SRQ20, né? Um questionário de avaliação mental, e à medida que as pessoas passavam no nosso stand na feira, nós entregávamos, né, smartphones, e elas respondiam, se, né, desejassem, uma pesquisa, por exemplo, de avaliação mental. À medida que elas respondiam isso nas televisões que nós, né, tínhamos como exposição no stand, os gráficos, ou seja, os nossos dashboards em tempo real, eles se modificavam automaticamente. Então, era interessante você ver que você pode permitir que
que o próprio colaborador, inclusive, faça, né, esse tipo de autoavaliação, né? Então, não há limites, Débora, de inspeções. Você pode criar quantas você quiser, com as características, itens e possibilidades de resposta que você definir. Legal. Um ponto importante, Cleiton, que você comentou, e eu acho que é bacana a gente trazer isso para as pessoas, né? Você falou assim, olha, a gente pode liberar para os funcionários, né, para equipes de segurança, para o pessoal do meio ambiente. Então, a gente tem uma vez que eu tenho um mobile dentro da minha empresa, né, Nexo Mobile, as pessoas vão ter a restrição de acesso? Comenta um pouquinho dessa parte, porque eu acho que hoje em dia todo mundo se preocupa muito com isso, né? Eu vou acessar qualquer inspeção, né, o meu usuário, como é que funciona? Explica um pouquinho. Muito legal. Pessoal, obviamente, né, como já dito aí, muito bem colocado aí pela Débora, pelo Ricardo, nós atendemos, é claro, né? Isso não por conta da LGPD, já atendíamos isso há muito tempo. E, inclusive, recentemente aí, né, fomos certificados também na ISO 27001, que é um ponto de extrema relevância nesse sentido, né? Então, não só a nossa estrutura de data center é certificada na 27001, como a Nexo também, como produto aí, é certificado 27001, tá? Uma situação que a Débora comentou, peraí, quem é que vai ver, né, determinada inspeção? Quem é que pode acessar determinada inspeção? Quando você cria uma inspeção, você determina quais usuários ou quais perfis de usuário poderão acessar aquela inspeção. Então, quando vocês visualizaram ali no meu smartphone que eu tinha 2 inspeções, não necessariamente eu tenho um total de 2, aliás, eu tenho muito mais aqui. Na verdade, eu apenas disponibilizei 2 inspeções para que o meu usuário logado pudesse enxergá-las. Então, o mais interessante é você poder criar absolutamente todas as inspeções que você tenha na sua organização, não importando qual natureza de atuação ela tem, engenharia de segurança do trabalho, medicina ocupacional, área de qualidade ou qualquer outra área, e liberar, obviamente, aquelas inspeções para os usuários com aplicabilidade àquela área de negócio da empresa. Então, não há qualquer tipo de limite e também não há a restrição ou a restrição, dependendo aí do que você queira em termos de acesso para cada tipo de usuário. Legal, Cleiton, obrigada. E aí, né, para fechar, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é em relação ao mobile, né? A gente sempre fala, né? O mobile ele é uma extensão, né? É algo que está junto do Nexo. E está na loja, né? Eu consigo baixar o Nexo Mobile. Eu acho que isso é muito bom a gente até reforçar essa pergunta, até para deixar claro para as pessoas. Eu consigo baixar o Nexo Mobile e fazer a inspeção puramente só com ele? Eu acho que essa é uma pergunta que eu já recebi várias vezes, me perguntaram aqui agora, e eu acho que é importante a gente deixar isso claro, tá? Legal, Débora. Não pode, né, pessoal? Por que não pode? Porque o Nexo Mobile, né, o aplicativo Nexo Mobile, ele é um processo suplementar à plataforma web. Então, eu não crio nada no aplicativo. Observaram que aquilo que eu enxergo no aplicativo foi exatamente as inspeções, os assuntos, os itens, as possibilidades de resposta, os graus de criticidade dessas possibilidades de resposta. Ou seja, tudo é feito, tudo é parametrizado na plataforma web. Então, eu crio tudo que eu preciso na minha estação de trabalho, ou seja, na plataforma web, e uso o aplicativo para efetivamente aplicação em campo. Então, eu não posso trabalhar isoladamente com o aplicativo, ele é uma consequência totalmente interligada à plataforma web e com a transposição dos dados em tempo real e, inclusive, offline, né? Então, quando eu estou online, não importa se através da sua rede móvel ou Wi-Fi, as informações, quando você salva, vocês observaram eu fazendo isso aqui, né? Realmente, ele descarrega em tempo real. Se eu estivesse, por exemplo, offline, ele aguardaria você chegar até um sinal, né, de internet, Wi-Fi ou rede móvel, mas não há necessidade de uma ação por parte do usuário. Quer dizer, o próprio aplicativo descarrega aquilo. Então, eu posso usar só o aplicativo sem a plataforma web? Não, não faz sentido, tá bom? E tudo começa na montagem, né, Cleiton? Acho que Exato. assim, a própria montagem, né, até para completar, é feito pela web, né? E é feito pelo usuário. A gente não precisa de um time de desenvolvedores para criar essas perguntas. Então, por não ter limite é isso. A gente dá autonomia para o usuário que tiver o acesso e a permissão para criar as inscrições.
criar dentro da plataforma web e refletir isso no mobile, né? Eu acho que isso que é importante deixar claro. Bom, da minha parte aqui de perguntas, é isso que eu tinha recebido, né? Não tenham mais perguntas. Esse realmente foi um evento mais curto, né? A gente, até pelo tema, a gente optou em falar só de inspeções, né? Para não ficar muito confuso. É um módulo, né? Que a gente tem visto, que as pessoas têm gostado muito e têm procurado muito, justamente por dar essa autonomia, né? De melhorar a gestão do que está sendo feito em campo e ter uma rapidez de ter essa informação, né? Para quem quiser obter maiores informações, pode entrar em contato conosco, né? A gente tem aqui os e-mails, né? Eu vou até compartilhar com vocês aqui os e-mails e o nosso contato, né? Contato do comercial, os telefones da Nexo. A gente tem o site da Nexo, vocês podem entrar no site, lá fala um pouquinho dos nossos produtos. Reforço, né, o pedido para que vocês se inscrevam no canal do YouTube, vão no LinkedIn, acessem as nossas redes sociais para nos acompanhar. A gente sempre está divulgando alguma informação que eu acho que pode ser relevante para vocês que são da área de negócio, tá? Para finalizar, eu vou agradecer esse tempo de vocês. Eu sei que é muito difícil hoje em dia a gente parar, mas é bem importante esses nossos encontros. Vou me colocar à disposição, se alguém precisar pode entrar em contato conosco. E vou pedir encarecidamente para que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação que será enviado. Isso é importante para nós, para que a gente possa fazer melhores eventos, né? E possa ser cada vez mais assertivo sobre o que vocês querem ouvir, tá? Se vocês tiverem alguma crítica, sugestão também na pesquisa pode responder, que a gente olha com bastante carinho para melhorar, tá bom? Desde já eu agradeço a todos, agradeço ao Ricardo pela abertura, Cleiton, agradeço pela sua explanação e a presença de todos. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia a todos. Obrigada.